Olá! O tema do vídeo de hoje é: narcisistas são capazes de amar? Dizer simplesmente que narcisistas não são capazes de amar não responde essa questão. Porque por trás dessa pergunta, o que muita gente se pergunta é: como é possível que eu tivesse tão enganada nessa relação? Se eles não são capazes de amar, como é possível que eu tenha me sentido mais amada do que nunca? Como eu posso ter sentido que encontrei o amor em uma pessoa que é incapaz de amar? Como é possível que tudo fosse uma mentira e eu não tivesse percebido? Por que eu não consigo parar de pensar e de querer estar com uma pessoa, mesmo sabendo que ela me faz mal? Então, algo não fecha na explicação simplificada de que narcisistas não são capazes de amar. Por isso, eu vou falar de uma forma mais detalhada sobre o que acontece com eles em relação ao amor. Mas antes disso, o que é o amor? Porque amor pode significar muitas coisas. É uma palavra que condensa muitos significados. A gente não diz para qualquer pessoa, eu te amo, porque a gente sabe que essa é uma declaração que tem um peso. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o que é o amor, como aprendemos a amar, como é que os narcisistas se estruturam em relação ao amor e como ele se manifesta nas relações com pessoas narcisistas. Se você gostar desse vídeo, eu peço que dê o seu like, aproveite, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso é muito importante para que o YouTube divulgue o canal e para que você receba as notificações dos nossos próximos vídeos. Para quem não me conhece, meu nome é Valentina Devibud, eu sou terapeuta e criadora do canal Intimidade Sublime. O que é o amor? A gente pode pensar que o amor é um sentimento que agrega, que expande, que conecta. E esse sentimento, o sentimento de amor, ele é natural ou ele é construído? Será que a nossa capacidade de amar é inata? Eu considero que o amor seja uma capacidade, uma possibilidade, mas para que essa capacidade possa se desenvolver, ela exige condições. Para que alguém seja capaz de amar, o amor precisa ser cuidado, ele precisa ser cultivado. É só assim que o amor floresce. O amor não é algo dado. Amar não é natural. Por que eu digo isso? Porque o amor é um sentimento. E os sentimentos são diferentes dos afetos. Os afetos, sim, são naturais. Eles estão relacionados com expressões corporais, fisiológicas inatas da espécie humana, enquanto os sentimentos são culturais, os sentimentos são construídos. A base dos sentimentos são os afetos. Quais são os afetos? Quais são os afetos primários? Quem primeiro reconheceu a existência de afetos primários que se manifestam tanto em seres humanos quanto em animais foi Darwin, em um livro chamado A Expressão das Emoções nos Homens e nos Animais. Os afetos primários que foram identificados por Darwin e que continuam sendo válidos até hoje são a alegria, o medo, a surpresa, o nojo, a fúria e a tristeza. O Darwin também fala da vergonha como sendo um afeto tardio que existe somente nos seres humanos. Ele tem uma grande importância para a vida coletiva. Quando a gente fala dessa lista de afetos primários, a gente pode se perguntar por que nós temos mais afetos que nós consideramos negativos do que positivos? Por que nós temos mais afetos que nos causam desprazer e que nos levam ao afastamento de uma situação desagradável, como a tristeza, o medo, o nojo, a vergonha, a raiva? E os afetos prazerosos, basicamente a alegria e talvez a surpresa? Por que nós teríamos mais afetos negativos do que afetos positivos? A hipótese que existe em relação a isso é que a função dos afetos é nos ajudar a proteger a nossa vida. Os afetos nos ajudam a identificar situações de risco, para que nós nos afastemos do que pode ser um risco para a nossa vida. A vida é uma força imensa que está presente em cada um de nós. A vida quer se manter viva. A força da vida, ela se manifesta em cada célula nossa que se duplica, sem que a gente tenha que pensar nisso. Ela está no coração que bate. Então, a vida tem vida própria, ela independe da nossa vontade. E os afetos que percebemos como sendo negativos, na realidade, eles são protetivos. Para além dos afetos, nós também temos uma capacidade da espécie, que é a capacidade de apego. Então, a gente nasce com essa capacidade, porque nós precisamos nos ligar a alguém para que cuide de nós, para que a gente possa sobreviver. Um recém-nascido não sobrevive sozinho, ele depende de cuidados. E ele vai se apegar a quem cuida dele para sobreviver. Dependendo dos afetos que se ligam a esse apego, ele pode vir a se transformar em amor. O amor começa a ser despertado desde o início da vida, nessa primeira relação de cuidado. Um apego ligado ao afeto de alegria e calma, quando se cria um processo de sincronia entre esses dois seres, entre esse cuidador e esse bebê,
Esse apego ele pode gerar uma conexão amorosa. Os cuidadores transmitem aos bebês a sua capacidade de amar amando. Mas o amor também tem inimigos. O apego de um narcisista está conectado com afetos que não são de alegria. Está conectado com a fúria, com o medo, com a tristeza, com a indiferença. E é para esses lugares que ele te leva quando estabelece uma relação de intimidade. Ele precisa expurgar esses sentimentos de si. E faz isso colocando esses sentimentos em quem está próximo, que se torna o depositário. Pode ser muito difícil para algumas pessoas pensar que alguém não seja capaz de amar. Isso porque a gente tende a pensar, primeiro, que todo mundo é igual a gente. A gente projeta a nossa forma de ver o mundo achando que todos sentem e veem o mundo da mesma maneira, mas isso não é verdade. Vocês lembram de uma foto que circulou na internet um tempo atrás? De uma mulher que estava com um vestido que algumas pessoas viam como sendo listado de azul e branco, e outras como branco e dourado? Então, esse é um exemplo simples de como nós não vemos as mesmas cores, nem sentimos todos da mesma maneira. Nós somos diferentes. Também pode ser muito difícil para algumas pessoas pensar que existe alguém que não seja capaz de amar porque acredita na existência de uma essência humana. Onde estaria essa essência humana? Se a gente pensar biologicamente, ela seria determinada pelos nossos genes. A essência de cada um seria determinada pelos genes, mas essa visão determinista da genética já caiu. A epigenética mostra que os nossos genes não determinam quem somos, que os genes eles se manifestam de diferentes formas dependendo das experiências que nós vivermos na vida. Assim, o amor não está nos genes. Também podemos pensar na existência de uma essência humana de outra forma, de um ponto de vista espiritual. Pensar que todos temos uma alma e que no fundo da alma, todas as pessoas são boas e capazes de mudar. Essa é uma visão idealista. A religião pode dizer que o ser humano tem uma essência amorosa que pode ser resgatada, que alguém que comete um ato mau pode se arrepender e se transformar porque a sua essência é boa. Esse pensamento religioso está baseado numa crença, em uma fé na humanidade. Para uma pessoa que acredita nisso, aceitar que alguém seja incapaz de amar e de mudar, isso pode abalar essa crença. É por isso que aceitar que uma pessoa narcisista é incapaz de amar pode ser algo muito difícil e levar as pessoas a se questionarem sobre os seus valores mais profundos, alterando as suas crenças na vida e na humanidade. O que a Bíblia diz em relação ao amor? Amai ao próximo como a ti mesmo. Olhe bem, até a Bíblia reconhece que só consegue amar ao próximo quem ama a si mesmo. E amar a si mesmo é a grande questão dos narcisistas. Só consegue amar o outro quem tem um eu. A primeira condição para que eu ame é que eu exista. Se não existe um eu, como é que eu poderia amar alguém? Esse é o drama de Narciso. Você lembra do mito? Narciso, quando ele se olha no espelho, ele não sabe que aquele que ele olha é ele mesmo. Ele se confunde com a própria imagem. O narcisista é como se ele fosse uma estátua, ele não tem corpo. Ele não tem um eu desde onde ele se olha. É como uma prisão subjetiva, é uma prisão do lado de fora, sem interioridade. Como ele não percebe que sente raiva, por exemplo. O que ele percebe é que o outro sente raiva dele. E ele produz no outro a raiva que ele sente. O narcisista, ele não tem um mundo interno. Por isso, de forma geral, eles não conseguem ficar sozinhos. Eles só sentem que existem através do outro. Por isso eles não conseguem abandonar o espelho, por isso Narciso não consegue sair da beira do lago. Como ele é incapaz de ver a si mesmo, quando ele te olha, não é você que ele está vendo. O que ele vê em você é o reflexo dele. Ele se apaixona pelo que ele vê nesse reflexo. A busca dele é amar a si mesmo e não amar ao outro. Como é que ele tenta construir o amor próprio? Despertando a tua paixão. Narcisistas são mestres em produzir paixão. Como? Se tornando aquilo que você deseja, buscando suprir as tuas faltas. Você se apaixona pela imagem que ele projeta de você. Esse encontro que você tem com o narcisista, na realidade, é um encontro que você tem com você mesmo. E isso produz um sentimento de mundo, uma loucura, um prazer. A paixão, ela cria a ilusão de que é possível que dois se tornem um. Então, é uma experiência de contração, de suspensão no tempo e no espaço. É uma fantasia de completude, onde nada falta, onde nada mais é necessário. Então,
Como é que isso acontece? Como é que ele consegue que você veja nele o seu ideal? Na fase do bombardeio amoroso, o narcisista, ele vai te escutar muito nos primeiros encontros. É muito frequente que ele seja uma pessoa muito atenta, que ele escute quais são os teus desejos e as tuas vulnerabilidades. Ele vai escutar com muito cuidado, ele vai colher tudo que você tem para oferecer. E aí ele vai se adaptar, ele vai se moldar, parecendo te aceitar exatamente como você é. Ele vai se amoldar aos teus desejos. E isso pode proporcionar uma experiência de êxtase profundo. De repente você se encontra com o seu desejo. O narcisista se torna o teu suplemento narcísico. Você sente o gosto do que é receber o suplemento narcísico. Ele se amolda aos teus desejos conscientes e inconscientes. E isso é que desperta o desejo e a paixão. Essa é a especialidade do narcisista. Ele precisa da tua paixão porque, nesse momento, essa conquista, essa forma como você o vê, maravilhoso, isso deixa eufórico. Ele faz com você o que ele deseja para ele mesmo, porque ele se vê em você. Quando você está apaixonado, ele se identifica com esse ser maravilhoso que você enxerga nele, e é como se finalmente fosse acontecer, como se finalmente o eu fosse se constituir. Mas o eu é muito volátil. A paixão que você sente é por um ser idealizado, que foi construído e moldado especificamente para você. O que você vê não é ele, mas uma máscara criada para te agradar. Então, a tua paixão é que diz para ele quem ele é. Ele quer ser aquele que você ama e admira. A paixão é uma doença porque ela não permite diferenças. E narcisistas buscam despertar a paixão porque é como se nesse processo de diferenciação ele pudesse existir de uma forma parasitária. Ele se alimenta da paixão do outro, porque o amor dedicado a ele confirma a ele a sua existência. Ele não existe sem esse olhar. Mas essa situação é instável. Ela gera fascínio e agressividade, porque quem detém o lugar de onde ele é o outro. E o outro manipula a posição de onde eu sou eu. Então isso, na paixão, tanto os dois lados sentem muito isso. Quando você está apaixonado, você também sente essa grande instabilidade, porque o outro passa a ter um grande domínio sobre você. E é assim que ele percebe sendo dominado por você. É por isso que qualquer crítica, qualquer contrariedade dispara a vergonha do narcisista. Porque nesse momento ele se vê como não sendo ideal e daí vem a fúria. A vergonha gera a fúria. A fúria é resultado da dissonância inevitável entre o real e o ideal. O narcisista está paralisado nesse ponto, ele não consegue se constituir a partir da imagem. É o que Lacan chamou de indeterminação do segundo tempo do estágio do espelho. Ele é incapaz de se constituir internamente e de reconhecer que a imagem é uma representação dele. O que ele vive é como um animal que tem aquela doença da raiva, a hidrofobia. O animal sente uma enorme sede e não consegue beber a água que está ali na sua frente. Então, essa impossibilidade gera raiva. O narcisista não reconhece que é ele quem não consegue beber e ataca quem está perto, ele ataca quem lhe oferece a água. Ele não se reconhece no espelho de amor que você oferece a ele porque ele não se conhece. Nessa relação, você pode começar a tentar demonstrar cada vez mais intensamente o seu amor, a sua admiração, a sua paixão, na esperança de que em algum momento ele vá te reconhecer, de que ele vá ver o seu amor, de que ele vá retribuir. Mas isso não acontece. Ele te odeia em função da própria impossibilidade. Você, para um narcisista, é um objeto que em nenhum momento pode ter vida própria. A tua existência ameaça a dele. Quanto mais ele te destrói, maior é o poder que ele sente. A tua destruição física, psíquica e emocional é a confirmação da sua grandiosidade. O teu amor por ele é real. Já do lado dele, o que no início foi confundido como sendo amor, aquilo que parecia ser amor, foi fabricado para te envolver, para despertar a tua paixão, porque é disso que ele se alimenta. Ele se nutre do teu desejo por ele. Mas o teu papel nunca foi o de alguém que ele realmente desejasse. O teu papel de vassalagem, vassalo é aquele que se coloca de joelhos diante do outro. E a paixão pode nos pôr de joelhos. Então, essa imagem de colocar o outro de joelhos, ela pode sugerir que narcisistas se aproximem de pessoas frágeis, mas não tem nada mais distante da realidade. Narcisistas gostam de pessoas fortes e com grande capacidade de amar.
Por isso que eles tentam seduzir pessoas fortes quando estas se encontram em um momento de vulnerabilidade. E uma vez que você está dentro dessa célula mortífera, o seu ser começa a ser desvitalizado. Eles roubam o teu senso de eu e a tua energia vital. Por que isso acontece? Freud, no texto Introdução ao Narcisismo, de 1914, ele fala do que acontece no momento da paixão. Quando a gente se apaixona, parte da energia que era destinada a mim mesma, parte do amor próprio, passa a ser dirigida ao outro. Então, esse investimento de libido no outro provoca um esvaziamento do eu. Na paixão, a gente pode pensar que a gente não consegue viver sem o outro. É como se o outro e o eu estivessem fusionados. Então, como é que a gente recupera? Como é que a gente se recupera desse vazio que foi criado por esse investimento libidinal? Esse amor próprio que foi deslocado para o outro. A gente se recupera pelo amor que a gente recebe do outro, pelo investimento que ele faz em nós. Então, quando a paixão é correspondida, cria-se esse vínculo, um circuito emocional. Isso é um circuito de êxtase. Quando a paixão é recíproca, isso causa uma sensação de muito prazer. Eu ofereço algo de mim e espero que o outro faça a mesma coisa. Eu amo e espero a reciprocidade. É por isso que Lacan diz que quando eu desejo o outro, o que eu desejo é o seu desejo. Ao amar, eu desejo ser amada. No entanto, quando esse circuito só tem um sentido, quando os dois amantes direcionam toda a libido para o mesmo objeto, para a mesma pessoa, para o narcisista, um dos lados fica esvaziado. É assim que o eu do amante vai ficando cada vez mais esvaziado, cada vez mais pobre, cada vez mais depauperado nessas relações. Quanto mais você ama, quanto mais você doa, pior você fica. Narcisistas buscam pessoas com uma grande capacidade de amar, uma grande capacidade de cuidar e de perdoar. Eles são capazes de transformar a tua capacidade em uma arma contra você mesmo. Por isso que eles procuram pessoas amorosas, que acreditam no poder do amor, que o amor pode curar tudo, mas o amor não pode curar tudo. O amor também tem limites. E o limite do amor é a morte do eu. Morrer de amor não é mais um ato de amor, mas um ato de ódio contra o eu. Há quem faça a loucura de tentar se matar com a esperança de, fazendo isso, conseguir que o narcisista finalmente enxergue quanto ele era importante para você, acreditando que nesse momento ele se arrependeria de tudo que ele fez. Há pessoas que acreditam que só na morte elas vão poder ser reconhecidas, mas esse é um sofrimento em vão, porque os narcisistas são incapazes de ver o outro mesmo na presença da morte. Nesse vídeo, eu me centrei na questão do amor como paixão, mas esse desejo profundo de reconhecimento também é muito presente na relação que existe entre filhos de pais narcisistas e seus pais. É por isso que ter pais narcisistas pode te deixar muito vulnerável para buscar outras relações com outras pessoas narcisistas em sua vida, acreditando que em algum momento você vai conseguir o reconhecimento de uma pessoa que na realidade é incapaz de amar. O melhor caminho para conseguir sair dessas relações e para ter forças para superar a dor que essas relações geram é o resgate do amor próprio. É a recuperação do seu próprio narcisismo. Uma coisa importante para você se lembrar é que o amor pertence a quem ama. Não é o amado, o objeto do amor que tem qualidades especiais. O amor recobre o outro com um véu. É o amor que dá a qualidade especial para essa pessoa. O amor é a qualidade de quem ama. Assim, ao se separar, leva com você essa qualidade, esse potencial de transformação que é o amor. Para quem ama um narcisista, tem um poema muito pequeno de Ana Cristina César que eu gosto muito e que diz assim: é sempre mais difícil ancorar um navio no espaço. E para encerrar esse vídeo sobre amor, eu penso que ninguém consegue falar melhor de amor do que as poetas. Amar, de Florbela Espanca. Eu quero amar, amar perdidamente. Amar só por amar, aqui, além, mas este, aquele, o outro, a toda a gente. Amar, amar e não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender é mal, é bem? Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida. É preciso cantá-la assim florida, pois se Deus nos deu voz, foi para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja a minha noite uma alvorada, que saiba me perder para me encontrar.
Boa sorte no seu caminho e até a próxima. Tchau!